Família negativa. A gente vai tratar sobre um assunto que é um pouco de tabu hoje, mas a gente precisa falar, porque muita coisa fica mal ali resolvida, na nossa cabeça principalmente, quando o assunto é família e se de fato ela faz bem pra gente. Bom, nesse aspecto, a gente tem em mente, né, que família é só uma, que a gente só tem uma mãe, a gente só tem um pai, os nossos irmãos, avós, tios, tias, etc. E que em tese deva ser, né, um lugar onde deva ser o nosso refúgio, onde eu me abrigo quando eu preciso de ajuda, pessoas com quem eu posso contar, pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão me acolher quando acontecer algum problema, eu tiver alguma perda, sofrer algum acidente. Em tese, mas nem sempre. E é esse um tabu que a gente tem que entender e tratar aqui. Porque as famílias elas podem ser muito negativas, sim. As famílias podem ser muito tóxicas, sim. E talvez você não está percebendo que a situação que você vive hoje, os problemas que você tem hoje, os estresse, depressão, ansiedade ou mesmo outros tipos de doença venham de um ambiente familiar muito negativo e tóxico e que para você melhorar você tem que de fato sair e se afastar da sua família. Aí você, né, já até se mexe na cadeira e fala: Meu Deus, como assim? Que, que é isso? É, gente, cria, assim, desconstrói essa imagem na cabeça de que toda família é boa, toda família é perfeita, toda família dá certo, que toda família é bem planejada e bem construída. Não é, a maioria não é. A maioria dos pais se tornam pais por acidente. Não porque eu pensei em ter um filho. Não porque eu pensei e eu planejei, olha, eu vou me casar, encontrei uma pessoa com quem eu vou me casar. Ah, como é que a gente tá? Eu acho que é melhor a gente juntar um pouco mais de dinheiro, ter mais estrutura, depois a gente ter uma criança. Ah, beleza. Então, vamos esperar aí uns 3 anos, 4 anos, ou menos até. Ah, agora a gente pode ter um filho. Nossa, que maravilha, vamos ter um filho, vai ser planejado, vai ser bonito. A gente tem estrutura, a gente tem dinheiro. A gente vai permanecer junto para criar o nosso filho. Se separar também, não, eu pago pensão, eu cuido, eu visito. Aonde isso? Me fala. Na história, né? No conto de fada. Entenda o seguinte e pare de se iludir. A maioria de nós viemos ao mundo sem ser planejados. O que isso implica? Que muito provavelmente os seus pais não estavam preparados para quando você fosse vir ao mundo. E outra, talvez não estivessem preparados para ser pais. Quer piorar e complexar mais as coisas ainda? Talvez os seus pais estivessem num relacionamento muito ruim, onde a gravidez ou manteve o relacionamento por um tempo, ou mantém até agora, ou acabou de fato e seu pai sumiu, sua mãe sumiu e pronto, acabou. A gente tem que quebrar essa ideia ilusória de que família é tudo bonitinho, família é tudo perfeitinho, família tudo dá certo, que um ajuda o outro. Não é assim que as coisas funcionam. Então não se iluda. Da mesma forma, talvez os seus pais tivessem um relacionamento muito ruim, tóxico, no momento em que você foi gerado. E a gente nasce e cresce nesses ambientes, que a gente entende? Que aquilo é normal. Pô, eu cresci num ambiente tóxico, então a toxicidade é normal para mim. É normal você ter alguns comportamentos que são muito ruins ou comportamentos onde tem uma autocomiseração muito grande, onde tem uma dependência muito grande, onde eu sempre faço aqui um jogo com a outra pessoa. Você nasceu, você cresceu nesse meio. Por que você olharia isso com maus olhos quando é o que você sempre teve? Entende? A proposta é a gente
repensar e remanejar aí tudo para avaliar de fato se os meus ambientes eles são bons ou se eles estão sendo prejudiciais para mim e eu não estou percebendo. Porque isso implica em tudo, né? Você cresce num ambiente tóxico, num ambiente de muita dependência, num ambiente de muito jogo psicológico, jogo emocional. O que você vai fazer? Você vai levar isso para os seus relacionamentos. Ah, mas por que não dá certo? Por que eu não consigo manter nenhum tipo de relacionamento? Ah, olha só. Talvez porque o exemplo que você teve na sua infância não foi bom. Só que quando você percebe isso, talvez nunca. E esse é o negócio. As pessoas se frustram, se queimam, se decepcionam, sem nem entender que o problema foi instaurado nela de uma maneira inconsciente, pelos exemplos, pelo ambiente, pela estrutura familiar, pelas ações, os comportamentos, os jogos psicológicos. Ah, você é a filhinha do papai, né? Quem você ama mais, o papai, né, do que a mamãe? Olha, você vê que o papai te ama porque o papai te dá presente. Olha, você vê que a mamãe te ama porque a mamãe cuida de você. Olha, o papai não é legal. E coloca o filho como se fosse um joguete na sua mão, e ele tem que ficar preferindo, ele tem que ficar escolhendo. Entenda o seguinte: se a gente faz um bom trabalho de pai e mãe, é claro que o nosso filho vai querer continuar com a gente. Não por uma dependência emocional, porque é óbvio que se você trata ele bem, que se você educa ele, que se você o disciplina, se importa, não tem segredo, não tem mágica. O que a gente vê hoje? Pais que fazem muito um jogo emocional com os filhos, de dependência, mas que não dão o básico, que não cuidam, que não dão educação, que não se importam, que não gastam tempo com o filho, mas que dão presente e falam: papai te ama, tá? Tá vendo esse presente que o papai tá te dando? É um presente caro. Isso significa que o papai tá gastando bastante dinheiro com você. Isso significa que ele te ama. O que a criança aprende? Que para eu ser amado, eu preciso ganhar coisas. Eu preciso gastar dinheiro. Não necessariamente todos os casos, tá? Mas é um belo de um exemplo, né? Olha só que maravilha. Então, talvez você tenha crescido num ambiente que não foi muito favorável, onde as coisas estão ainda muito ruins porque você mora com o seu pai, ou com sua mãe, ou com seu tio, ou com sua avó, e é um clima tenso, é um clima pesado, é um clima ruim, é muita cobrança, é muito xingamento, é muito jogo. Não ache que sair e se afastar da sua família em situações como essas é uma coisa ruim. Pelo contrário, pode te fazer muito mais bem e melhorar muito mais a sua saúde do que você achar que a culpa é sua, você achar que você tem que ir atrás dos seus pais, da sua família para fazer isso melhorar, porque se eu não for atrás, as coisas não vão dar certo. Se eu não engolir os sapos e abaixar minha cabeça, o relacionamento não vai melhorar. E a culpa é minha do relacionamento dos meus pais terem dado errado. A culpa é minha de querer me afastar deles. A culpa é minha deles me tratarem desse jeito, tão ruim, tão mal. A culpa é minha deles brigarem. Entenda o seguinte: se você está fazendo uma coisa sozinho, né? Você está fritando um ovo e você deixa o ovo queimar, a culpa é sua,
Porque você deixou queimar, você estava fazendo ali, era a sua responsabilidade. Quando a gente fala de relacionamentos afetivos, familiares, amorosos, eu preciso entender e ter claro na minha mente que é uma via de mão dupla. Não adianta nada eu ser o melhor filho do mundo se os meus pais são uma porcaria e os meus pais são extremamente egoístas, egocêntricos, superficiais, materialistas e se importam só com eles enquanto você passa necessidade. A culpa não é sua. Porque, mesmo fazendo de tudo, mesmo dando o melhor, mesmo você crescendo na sua vida, mesmo você indo atrás das suas coisas, se o outro não tiver interesse em você, não adianta nada. Então a culpa não é sua. Isso, e a gente põe um grande de um alerta, um sinal amarelo aqui. Não use isso como justificativa para encobertar os seus maus comportamentos como filho, ou como pai, ou como esposa, ou como mãe. Tem muito filho vagabundo, sim. Tem muito filho que não ajuda em casa, tem muito filho que não se preocupa, tem muito filho egoísta, que trabalha, ganha dinheiro, mas não ajuda em R$ 1 dentro de casa. Mas a gente tem filhos que realmente ajudam e o problema são os pais. Nesses casos específicos, talvez a opção seja de fato se afastar. A proposta é entender, o nosso ambiente, ele influencia muito no nosso psicológico, influencia muito na nossa saúde, não só mental, física, em como a gente lida com os nossos problemas, em como a gente reage às situações, na nossa autoimagem, tudo. O ambiente muda quase tudo. Por isso, pense, reveja, reflita. Como foi o ambiente familiar quando você era menor? Como ainda é o seu ambiente familiar hoje? O que você vê que não foi bom? O que você vê que talvez você deveria ter mudado e ter feito mais? Essas são coisas que a gente não para pensar. E a gente só vai levando, levando, e segue a vida e deixa isso para trás. Deixa lá, os problemas do passado ficam no passado. Entenda o seguinte: se eu vou ficar juntando um monte de tranqueira na minha casa, chega uma hora que ela tá cheia de sujeira e não tem mais espaço para nada. Então, da mesma forma que eu preciso limpar minha casa, jogar aquilo que é velho fora, jogar o que não me serve mais fora, jogar o que está quebrado fora e parar de juntar lixo, eu também preciso fazer isso com a minha cabeça. A gente precisa ter esses momentos de higiene mental, esses momentos de autoanálise, de autopercepção, para entender de fato se tem coisa ali que já está no estado horrível, péssimo, e que eu estou ainda deixando guardado, e que isso está prejudicando as outras coisas. Talvez você tenha traumas na sua vida que de fato você não consiga acessar isso sozinho. Busque ajuda, sim. Mas avalie, veja o que isso desperta em você, quais memórias você tem, o que dá para jogar fora. Se for um processo tranquilo, ok. Mas se for uma coisa muito dolorosa, se forem vários traumas, procure ajuda. Mas que essa limpeza ela tem que acontecer? Sim, ela tem que acontecer. Seja ela tranquila, seja ela dolorosa, mas a gente precisa deixar para trás o que realmente é passado.